Se eu perguntar para vocês qual o personagem mais dark, mais sombrio dos quadrinhos, qual personagem vem à sua cabeça? Alguns vão responder a Wanda, a Feiticeira Escarlate, o Justiceiro, talvez o Wolverine, um pouco o Magneto por ser assombrado, Capuz Vermelho da DC, mas há um personagem que reúne os motivos de ser dark. E o que eu quero dizer dark? Sombrio. Aquele personagem que é extremamente triste, e o torna também obstinado. E de quem eu estou falando? Dele, do Homem-Morcego, o Batman. Sim, o Batman é o personagem mais sombrio que nós temos. E tem um detalhe interessante, o Batman nem sempre foi o personagem mais sombrio, mas uma decisão da DC o tornou o personagem mais sombrio dos quadrinhos. Eu sou o Cristiano Urso, do canal Urso 4.0, e convido vocês a essa viagem pela mente do Homem-Morcego. Eu vou tomar um pouquinho de cuidado para que o Batman não descubra que eu estou fazendo esse vídeo sobre ele, porque foi uma investigação detalhada na minha coleção de quadrinhos, e eu vou trazer aqui 5 histórias para vocês que formam esse Batman Dark. E eu vou deixar aqui nos comentários as dicas de cada revista. Eu vou citar algumas datas, pode estar um pouquinho diferente com as datas que você tem contato, porque foram as datas que eu busquei na internet de quando realmente o quadrinho foi lançado aqui no Brasil e nos Estados Unidos. O primeiro quadrinho que eu quero trazer para vocês, e todos eles têm animação na Max, então quando eu falo uma história aqui, você com certeza vai encontrar na Max a animação, às vezes não tão fiel ao quadrinho, uma adaptação, mas é bem interessante também. Eu começo com o Batman Ano 1. E eu vou trazer um pouquinho de contexto. A DC, ela fez uma grande bagunça nas suas histórias. Ela tinha um monte de universo paralelo. Você conhece a famosa Crise nas Infinitas Terras, onde a DC cria uma história para reorganizar, fazer um reboot ali do seu universo. E ela cria ali uma ideia de transformar o Superman cada vez mais super, aquele cara que cuida dos valores americanos, e transforma o Batman dark, mais sombrio, que até os heróis temem o Batman. E aí tem a primeira história, que é Batman Ano 1, que lá nos Estados Unidos foi lançado em 1987, de Batman 404 a 407, e aqui no Brasil, no formatinho da nossa querida Abril, em 1988. E o que conta essa história? Primeiro recria a primeira porrada que faz o Batman virar Dark. É quando ele perde seus pais. E ali o Batman se culpa demais, porque ele está assistindo um filme, ele sente medo, os pais saem do cinema e um assassino vem e mata. Na verdade, se torna assassino porque ele acaba matando os pais do Batman com 2 tiros. O Batman tinha 8 anos e nunca mais esqueceu esse fato, porque o traumatizou. E ele prometeu que jamais outra criança teria aquele destino em Gotham. Isso já é a primeira porrada nele. E Batman Ano 1 mostra uma relação bem interessante. Como o Batman começa a se tornar o Batman combatente do crime, numa cidade cada vez mais tomada pelo crime, e a relação dele com Jim Gordon, que vai ser aquele cara que vai estar lado a lado com ele. E cara, é impressionante como Jim Gordon e o Batman vai ter uma relação em quase todas as histórias que eu vou mencionar aqui. Nessa história tem um detalhe bem importante. O Batman não era visto como herói, e sim como um vigilante que não seguia as leis. Depois, lógico, ele começa a ser visto como um combatente do crime em Gotham City. A próxima história que eu vou trazer aqui, já nessa pegada do Batman Dark, lembrando que no cinema em 1989, no primeiro filme do Batman, com Michael Keaton, bebe muito dessa fonte do Batman já Dark. Você pode ver que ali é uma Gotham bem sombrio e um dos Batmans mais violentos. Ali o Batman mata no primeiro filme, no segundo filme de 1992, é um Batman que acaba, cara, sendo temido realmente, porque realmente ali mostra como o Batman está mais dark. Ele começa uma viagem ao lado sombrio e ele não é um Jedi. Vamos para a segunda história aqui, que é Piada Mortal. Ela foi lançada em 1988 lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, aqui pela Abril, em 1988. Ela foi lançada também depois em 2006 pela Panini, então tem relançamento de relançamento. E aí eu tenho um detalhe bem importante sobre Piada Mortal. Piada Mortal mostra
que o Batman sendo tão dark do jeito que ele inspira também os vilões a serem mais malucos do que já são. E aqui mostra o Coringa atacando o maior amigo do Batman, que não é o Mordomo Alfred, porque o Mordomo Alfred é como se fosse um grande vozão do Batman. Aqui é o Comissário Gordon, e ele ataca a filha do Comissário Gordon e a coloca em uma cadeira de rodas. Bárbara! Que é a Bárbara Gordon, que acaba se tornando depois a Oráculo. Ela era Batgirl e depois se torna Oráculo. Essa porrada no Batman é muito forte, porque o Batman não consegue impedir. Ele já não conseguiu impedir a morte dos pais, ele era apenas uma criança, e aqui ele não consegue impedir que a filha do seu aliado, que ele também gosta muito, acaba sendo atacado pelo lunático do Coringa. É a primeira derrota do Batman pro Coringa. Uma grande derrota. O Coringa consegue infernizar o Batman e, como eu falei, Jim Gordon está na história. Porque os próprios vilões de Gotham percebem a ligação que o Batman tem com Jim. E esse afeto que o Batman não gosta de mostrar pelas pessoas acaba o tornando também ele vulnerável. E ele vai ficando cada vez mais sombrio. Essa história já é quase no finalzinho da década de 90. E aí vinha a história que eu digo para vocês que é quando a DC enlouqueceu. É Batman Morte em Família. Lá de 1988, aqui no Brasil saiu em 1990. Cara, essa história é a mais dark do Batman. Ele pega um segundo Robin, o Jason Todd, e vocês vão ver eu falar dele lá no futuro, e o torna o Robin. Ele roubando as rodas do Batmóvel. Eu não acredito. Essa Morte em Família tem uma animação perfeita na Max. Tem duas animações. Morte em Família e o Retorno. Desculpa, o Retorno. Deixa eu até tomar minha coquinha. Olha que copo quadrado do Kiko. Morte em Família e o Retorno do Capuz Vermelho, que estão interligados. Mas eu não vou dar spoiler. Numa das histórias mais violentas, o Coringa pega um pé de cabra e mata o Robin. Além de matar o Robin na P, ele não chega a matar, mas depois ele coloca uma bomba e explode o Robin dentro de uma cabana. Eu acho que eu vou ter que te dar uma lição para que você seja igualzinho a ele. Não, vou continuar te batendo com pé de cabra. O Batman não chega a tempo e o torna cada vez mais dark. Ele não vai querer um parceiro por muito tempo, mas a Batfamília só cresce porque o Batman inspira outros heróis. Mas esse é o momento mais dark do Batman, de todos que eu vou citar aqui. Por quê? Esse momento é responsável por um no futuro por trazer um grande adversário. E um detalhe importante dessa história: na época, quem lia os quadrinhos dos Estados Unidos podia votar se queria que o Robin vivesse ou não. Olha que loucura. Você achou mesmo que alguém ia querer que o Robin vivesse? O pessoal quer ver o circo pegar fogo. Eles iam mandar cartas para a edição acaba com a explosão. E há uma história que foi criada, foram criadas duas histórias, onde o Batman chega e o Robin está vivo. E a segunda história é que o Batman chega e o Robin está morto. E sim, lógico, os leitores votaram pro Robin morrer. A DC esperava o quê? Vamos para a próxima história aqui. Lembrando que todas essas histórias eu estou deixando aqui embaixo nos comentários. Se vocês já leram, já assistiram as animações lá na Max, comenta aí o que vocês acharam. E se vocês estão gostando desse vídeo, lógico, eu já mereço um like. Compartilha se não é inscrito, se inscreve aí e badala o sininho. Bora para a próxima história. Batman, a queda do morcego. Aqui, cara, a DC enlouqueceu na década de 90. Ela transformou Lanterna Verde em um vilão. O Hal Jordan, o maior Lanterna Verde, virou Parallax. Ela arrancou o braço da Aquaman, ela deixou a Mulher Maravilha enlouquecida. As histórias da Mulher Maravilha dessa época, cara, é uma pior que a outra. Ela matou o Superman em 1993 e aí ela tinha que chegar no Batman. E o que ela fez para chegar no Batman? Deixando agora sim ele totalmente dark.
Ela cria uma história onde Bane surge, lá um super vilão, com força física e mental para lutar contra o Batman. Ele liberta todos os prisioneiros do asilo Azkaban. O Batman tem que lutar com um a um. Gotham está tomada. Ele exaure o Batman. E no final da história, ele invade a Batcaverna e quebra o Batman. Numa cena recriada em 2005 em Batman Cavaleiro das Trevas. E cara, não, em 2007, Batman Cavaleiros das Trevas ressurge, que é quando o Bane ataca Gotham. Cara, ele quebra a coluna do Batman, uma das cenas mais assim absurdas, como o Batman, o cara mais preparado, teve sua coluna arrebentada. E aí a DC passa 2 anos com outro Batman Dark. E se vocês gostarem, eu vou falar do vídeo só desse Batman que assumiu o manto, que é o Jean-Paul Vallette, que é o Azrael. Ele assume o manto do Batman, o Batman não deixa o manto pro Jim Grayson, que é o primeiro Robin que virou Asa Noturna, o líder dos Titãs. E aí o que que acontece? Esse Batman é mais dark que o Batman que eu tô falando, mas eu deixo para outro capítulo se vocês quiserem. Comentem se vocês querem ouvir a história desse Batman de 92 a 94, que foi um Batman de aterrorizar bandidos em Gotham de um jeito que você nunca viu. Pra você ter ideia, ele criou uma armadura. E essa porrada torna o Batman, além de falível, porque ele perde, mais dark ainda. Porque agora ele tem que se preparar, porque há adversários que podem vencê-lo. Então o coração do Batman já perdeu os pais, já viu a filha do seu melhor amigo tomar um tiro, viu seu pupilo que ele colocou ser explodido por um super vilão e tomar a surra de cabra, de chave de cabra lá nas colunas dele. Viu agora sua coluna se quebrar e ele vai ter que voltar. E aí eu vou trazer a primeira história, que eu acho que é a mais relevante de todas, que vai linkar com morte de família. Por que eu falo relevante? Porque essa história mostra como o Batman ele consegue ser dark e as coisas continuam dark nas histórias dele. Porque a gente tem Batman, o retorno do Capuz Vermelho. É um grupo de histórias, já teve vários relançamentos da Panini. Se você ainda não leu ou não assistiu a animação, cara, é a melhor animação do Batman. Quem é o Capuz Vermelho? Ah, Jason Todd, isso mesmo. Por que Jason Todd? Porque Jason Todd, ele é recuperado por outro grande super vilão do Batman. E aí esse vilão leva para o poço de Lazarus. Você sabe de que vilão eu estou falando? Ra's al Ghul. E Ra's al Ghul se sente culpado pela morte do Robin, por ele ter dado as dicas na época pro Coringa. E o Robin volta à vida, mais insano que nunca. Só que a gente tá com um cara treinado pelo Batman. E esse cara volta usando a primeira alcunha de vilão do Coringa, que é o Capuz Vermelho. E ele ataca o Batman, só que agora ele ataca realmente o coração do Batman. O Batman já tá aquele Batman Dark, já tá com uma relação mesmo, o cara tá sombrio, mas vem ali um cara do passado, que ele tem todo um trauma de ter perdido. O Batman realmente é uma das piores derrotas que ele já teve, ter perdido o Jason Todd. E o Jason Todd ataca ele, mas não ataca para matar o Batman. Ele vai, consegue pegar o Coringa, prender o Coringa, ele dá uma surra de pé de cabra no Coringa, uma das cenas mais impactantes. Me diz, qual é a sensação? Ah, você sabe. Só dói quando eu rio. Mas e aí? E ele quer que o Batman mate o Coringa, porque ele não entende porque o Batman deixou o Coringa vivo e deixou ele sem vingança. Essa história é tão dark, tão pesada, porque o Batman tem um adversário que, cara, ele foi treinado pelo Batman. Isso é muito pesado. E ele conhece as técnicas do Batman. Deixa eu tomar até minha coca com, olha, caneca quadrada do Xbox. Eu tô fazendo essa propaganda porque a garganta secou. Então o que que acontece? Nesse momento, o Batman vê que ele sendo mesmo Dark, as coisas buscam ele. Porque o Batman vai deixando uma trilha
de momentos pesados. E essa decisão da DC é importante, que o Superman não tem tantas histórias sombrias, o mesmo Hal Jordan, mesmo o Ajax o Marciano, não tem a Mulher Maravilha. O Batman tem, porque o Batman tem perdas. Mesmo o Batman sendo tão preparado, ele consegue perder muito ao longo de sua trajetória. E o cinema começa a mostrar cada vez mais esse Batman dark. E você conhece essas histórias que eu trouxe aqui? Você curtiu o vídeo? Você concorda que essas 5 histórias são as que mostram porque o Batman ele é tão dark? Você quer saber mais sobre o Capuz Vermelho? Sobre a história do Robin Morte em Família? Do novo Batman que surgiu em 92? Comenta aí. O canal é feito para vocês, amigo nerd. Eu vou ficando por aqui antes que Bruce Wayne, o Batman, descubra que eu fiz um vídeo, uma investigação sobre a alma dele, e ele venha me buscar. E eu, como tô fortinho, não vou conseguir nem correr. Um forte abraço do urso, eu vou ficando por aqui, e fiquem com Deus, que a Força Nerd esteja com vocês sempre.